A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí visitando o Facebook, encontrei um comentário do nosso precioso, preste atenção na expressão de pensamento, de tratamento, hein? Estou chamando nosso querido irmão Luiz Correia, precioso irmão. Por que eu estou usando esta palavra, precioso irmão? Porque ele tem uma alma, e ele é amado pelo meu Deus. O meu Deus deu a sua vida na cruz do Calvário por amor de almas como é a dele, né? Almas perdidas, como é esse nosso querido irmão, uma alma perdida. Então eu não posso ter outra atitude, né? Se o meu Deus amou e ama essa alma, né? Eu não posso agir de maneira diferente, né? Tenho que tratá-lo cuidadosamente. Mas eu preciso também falar verdades, né? Não adianta querer passar a mão na cabeça das pessoas, né? E depois você vai ver a alma dela no inferno, perdida por toda a eternidade, né? Não é assim, é que nós devemos fazer, né? Então, o nosso precioso e querido irmão Luiz Correia viu este vídeo, esse daí, CCB, uma colherinha de laxante para o Zazá CCB, parte 3. E ele deixou lá no Facebook o seguinte comentário, né? Ele diz o seguinte: o que publicou isto é o mensageiro de Satanás, o pai da mentira, e inimigo declarado do Evangelho do Senhor Jesus. Bem, eu até entendo e até respeito a manifestação agressiva de muitos dos nossos irmãos e também desse nosso querido irmão precioso também, Luiz Correia, né? É porque realmente eles não são meus inimigos e nem os considero como meus agressores. Eu entendo que essas pessoas são vítimas, né? Vítimas do quê? De manipulação mental. Não sabem nada do que a Bíblia diz. Muito embora a Bíblia seja a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, há 50 anos que o ministério vem pregando por meio de linguagem subliminar no meio da pregação, com mensagem subliminar, manipulando a mente das pessoas, dizendo que a palavra de Deus está na boca deles e não está na Bíblia. E tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Não há um ensino bíblico, não há uma escola dominical, ninguém sabe nada a respeito do que a Bíblia diz. Então, estas pessoas pensam e agem exatamente como querem que pensam e ajam os seus manipuladores. Porque sacaram destas pessoas o senso crítico e a sua capacidade de análise. O senso crítico e a capacidade de análise são dons que Deus nos deu. Para quê? Para quê? Para nos defendermos ao longo desta vida de coisas que possam, né, nos enganar, nos iludir, né? E evidentemente, em se tratando das coisas de Deus, levando à perdição eterna. Então eu entendo e respeito manifestações agressivas como as expressas por esse nosso querido e precioso irmão Luiz Correia, mas eu preciso fazer alguns comentários. Eu não posso entender, é difícil para mim, como é que uma pessoa que você não consegue identificar, né? E usando um nome falso, tem coragem, né, de fazer acusações, se manifestar desta maneira, né? Por que você não consegue identificar, né? Porque se apresenta em público, é a cara dele, está vendo aí a cara dele? É essa cara dele, que ele se apresenta em público para me agredir. Quer dizer, se apresenta em público uma fotografia muito difusa. Você não consegue discernir nada.
ele está se apresentando, como você pode conferir, com outras 3 pessoas que você fica imaginando que sejam filhos dele, mas pode ser irmãos dele. Mas não dá. Tenta identificar a cara desse nosso querido irmão Luiz Correia, você não consegue, né? Então, veja, para agredir covardemente, ele está escondendo a sua cara. Não é verdade? Não está fazendo como eu estou fazendo aqui, ó. Essa cara que você está vendo aqui, ó, é a minha cara. Tá? E o nome que está em todos os meus vídeos, na internet, em todos os lugares, se você pesquisar aí, você vai saber meu endereço, meu telefone, vai saber tudo a meu respeito, entende? Então isso aí é agir, né, com responsabilidade e caráter. Né? Mas a pessoa que vem com a cara escondida, Luiz Correia não é o seu nome verdadeiro, né? Você concorda comigo? Quem esconde a cara vai esconder o seu nome verdadeiro. Além do que, Luiz Correia existem milhares, né? Talvez milhões. Ele diz que mora na Espanha, né? Vai saber, né? Vai saber se realmente ele mora na Espanha. Não sabemos nada, né? Mas ele na sua sem vergonhice, na sua covardia, tem coragem, né, de insultar e agredir uma pessoa que está mostrando sua cara, declarando seu nome verdadeiro. E mais ainda, escrevendo e falando, apresentando como fundamento das suas afirmações versos das Escrituras Sagradas. E que, bem de acordo com as nossas doutrinas, ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Eu não sei se você sabe, mas você, meu querido irmão, minha querida irmã da Congregação Cristã do Brasil, que está vendo os meus vídeos, saiba o seguinte, né? O nosso primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Quer dizer, o que deve nos guiar nos caminhos desta vida é o que a Bíblia ensina. Né? E aquilo que nós devemos acreditar é o que a Bíblia fala, ensina. Não é a boca do homem, não é a boca do ancião. Né? Então, veja, eu apresento, em todas as minhas afirmações, eu faço questão de colocar os versos das Escrituras Sagradas que dão fundamentação às minhas afirmações, para você ver, né, que eu estou falando dentro da doutrina da igreja. Eu não estou falando nada estranho, nada diferente. Entende? Além disso, mostro documentos da própria igreja. É o que você viu fazer aqui agora, que eu apresentei, né? O inário da congregação, onde estão, né, os 12 pontos de doutrina. Muitas vezes vou buscar nas listas secretas de ensinamentos, mostrando a origem dos absurdos, das falsas crenças. Em listas secretas de ensinamentos que são documentos produzidos pelo Ministério desde o ano de 1960. Se você quiser conferir, vai nesse endereço aí em cima, tá vendo aí, ó? Tá? Onde o endereço é CCB Hinos. Procura lá tópicos de ensinamento, você vai ver. Temos colecionado desde o ano de 1960. Deve existir outros também, tá? E que até agora estão guardados na gaveta de alguém e não chegou ao nosso conhecimento. Não é isso? Então, e ele diz, né, que eu sou um mensageiro de Satanás, o pai da mentira. Quer dizer, o sujeito com a cara escondida, usando um nome falso, me agride e diz que eu sou mensageiro de Satanás, o pai da mentira. Uma pessoa que mostra a sua cara, mostra o seu nome qual é, e tem toda a sua informação aberta aí para quem quiser conhecer, saber, se inteirar a respeito. Né? Então, qual é o caráter de um homem que, com a sua cara escondida,
E um nome duvidoso se levanta contra uma pessoa que se manifesta, que está manifestando as suas convicções pessoais e agindo dentro da Constituição do seu país, a lei máxima do nosso país, que é a Constituição. No artigo 5º da Constituição brasileira diz que é livre a expressão de pensamento. Entenderam? É livre você se expressar o seu pensamento, que é o que eu estou fazendo, e expressando também a minha indignação. Não com o objetivo de destruir a congregação, porque quem sou eu, né? Quem sou eu para destruir uma senhora que está com 107 anos de existência? Uma senhora centenária, com 3 milhões e meio de filhos aqui no Brasil, e mais uns 500 mil no exterior. Quem sou eu? Eu não sou ninguém para fazer isso, né? Não. Estou fazendo vídeos e me manifestando com o objetivo de educar as pessoas. Este vídeo mesmo, qual é o objetivo dele? Educar este nosso querido irmão Luiz Correia e milhões da congregação, porque eles estão aí na internet, todos eles com a cara escondida, né? É isso? Com a cara escondida, né? Um nome falso, né? E agredindo, insultando, ofendendo, maltratando, né? Você lê nos comentários apensos aos meus vídeos coisas terríveis, né? Pessoas que você vê por aquilo que eles escrevem, que são amaldiçoadores, prognosticadores, feiticeiros, agoureiros, entende? Profetizando, falsos profetas profetizando desastres da minha vida, cadeira de roda, doenças terríveis, câncer. Que você vê que o camarada não tem nada de Deus em sua vida, tá? Mas à noite ele vai no culto da congregação e glória a Deus, louvado seja Deus, e se sente abençoado. Entendeu? Como é que pode uma pessoa, né, de uma igreja que se diz cristã, o nome dela é bonito pra caramba, presta atenção, Congregação Cristã, está dizendo que somos uma comunidade de seguidores de Jesus Cristo. Diferente, né? Por exemplo, nada contra essas igrejas, por favor, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, né? Que Deus? Qual Deus? Né? Quem? Qual? Porque deuses há muitos, né? Muitos. Você mesmo pode ser um Deus para você mesmo. Entendeu? O próprio Deus está dizendo que não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Você está lá lendo o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, no livro de Êxodo, capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Se o próprio Deus eterno, Criador de todas as coisas, está dizendo não terás outros deuses diante de mim, e porque existem muitos deuses. Entende? A igreja Deus é amor. Que Deus? Qual Deus? Qual deles? Entende? Quem não conhece, né, nada contra a igreja Deus e Amor, e nem contra os crentes desta igreja, né? Eu estou apenas fazendo algumas considerações, né, em termos de nome de igreja. Ou outra aí, Igreja Universal do Reino de Deus, né? Que Deus? Qual Deus? Entendeu? A nossa igreja tem um nome genuinamente cristão. Congregação Cristã. Está dizendo que todos aqueles que se reúnem naquele local fazem parte de um grupo que tem Cristo como seu líder, o seu Deus. São seguidores do Senhor Jesus. Lá você lê também uma placa em nome do Senhor Jesus. Na tribuna você também lê um dístico escrito isso, em nome do Senhor, na abertura do culto. A declaração que este culto é aberto em nome do Senhor Jesus. Mas o camarada participa desses cultos, mas no seu dia a dia, nas suas manifestações, você vê que ele não tem nada de Deus na sua vida.
que o Senhor Deus está passando longe dele. Entende? Mas isso é aos milhares, aos milhões da congregação cristã no Brasil. Então isso quer dizer o seguinte, que o que está sendo ensinado nestas reuniões não tem nada de Deus e nem não tem nada de Cristo. Talvez alguma coisa, né? Alguma coisa. Mas o cerne do ensinamento, do doutrinamento, está divorciado no ensino do Senhor Jesus. De fato, o Senhor Jesus tomou o cartão vermelho, foi expulso de campo. Entende? Porque não se ensina o ensino do Senhor Jesus. Então veja, o artigo 5º da nossa Constituição diz que é livre a expressão de pensamento, sendo vedado o anonimato. Quer dizer, o que quer dizer vedado? Vedado significa proibido, né? A Constituição do nosso país proíbe você se manifestar de maneira anônima. Quer dizer, o anonimato é crime definido por lei, que é o que esse nosso querido e precioso irmão Luiz Correia está fazendo, e milhões de crentes da congregação estão fazendo também. Então são todos criminosos, homens e mulheres fora da lei. Não tem como chegar a uma outra conclusão, né? Não tem como chegar a uma outra conclusão. Se você for na minha página lá do Facebook, você vai ver minha cara. Tá? Você não vai ver a cara da minha esposa. Por quê? Porque ela não quer que eu coloque a cara dela junto comigo. Porque ela é crente da congregação de carteirinha. Né? Senão estaria lá a cara dela também, para você saber quem é minha esposa. Tal. Entendeu? Então veja, quem gosta de agir escondidinho, atrás de figuras e de nomes falsos? Quem? Pensa um pouquinho, né? Faça um esforço de inteligência. Quem gosta de agir escondidinho atrás de figuras e nomes falsos? É quem está possesso de demônios e a serviço do inferno. É fácil compreender isso, não é difícil. Imagine você se os profetas do Velho Testamento, que falaram em nome de Deus, né, se manifestassem com a cara escondida. Consegue imaginar isso? Não. Na leitura das Escrituras, você vê que eles assumindo em público as suas manifestações, porque o que eles estavam trazendo e falando era da parte de Deus. Imagine você se o Senhor Jesus e seus apóstolos falassem da salvação e da vida cristã, o Evangelho, com a cara escondida e um nome falso. Você não consegue imaginar isso, né? Então, bom, e o nosso querido irmão, e precioso irmão Luiz Correia, ainda diz que eu sou inimigo do Evangelho. Ele diz que eu sou inimigo no seu comentário. Ele diz que eu sou inimigo do Evangelho. Mas com certeza, se você pedir a ele uma explicação do que é o Evangelho, com certeza ele não vai saber explicar. O que ele vai, no seu esforço, né? Se não raspar a garganta, né? Porque se você perguntar para um ancião, um cooperador, ele também não vai saber responder, e você vai descobrir isso porque eles vão raspar a garganta primeiro, né? Entende? E o máximo que ele vai dizer a você é que o Evangelho é uma lista de coisas, né? Uma lista de coisas que você não deve fazer. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E uma lista de coisas que você deve praticar. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Desenhando, né? Para os homens,
não usar costeleta, não usar barbicha, não usar bigodão, não usar bigodão de enrolar, entende? Não usar camiseta regata, não usar uma bermuda, é isso? Só congregar de paletó e gravata, cabelo bem, procurar cortar bem o cabelo, tá de barba raspada, entende? As mulheres não podem cortar a ponta do cabelo, não pode usar uma blusa sem manga, camiseta regata, nem pensar, né? Não é isso? Não pode usar uma calça feminina, entende? Entendeu? Alguns lugares não pode nem rapar o pelo da perna. Já pensou, rapaz? O negócio é brabo, hein? Aí você passa a mão assim do lado de você, assim na sua esposa, e você sente aquela perna peluda, hein? É ruim, né? Fala a verdade. É ruim ou não é? Ou você gosta? Não sei. Teve um tempo até que era proibido usar desodorante. Rapaz, não podia. Você já imaginou? Você vai congregar assim, aí você levanta o braço assim, e o músico está sentado ao seu lado, você levanta o braço para suspender o seu instrumento musical, e o músico que está sentado ao seu lado, pumba, desmaia do cheiro. Teve um tempo que não podia usar desodorante, entende? E o porteiro já falava para o ancião cooperador lá, ó, tem um aí com perfume, com desodorante, e a palavra vinha, né? Não podemos praticar as coisas que estão no mundo, usar o perfume do mundo. Nós temos que ter o bom cheiro de Jesus Cristo. Entende? Então, são usos e costumes da época que mudam, né? Conforme o lugar, conforme a cultura, vão mudando essas coisas. Muito do que era ensinado e pregado lá 20, 30, 40 anos atrás, que era aceito e tido como bom e verdadeiro, hoje já não é mais. Já não praticamos mais, né? Mas eles apresentavam lá atrás e ainda continuam apresentando como Deus revelou aos seus servos, né? Como sendo revelação de Deus para a nossa irmandade, né? E todo mundo indo atrás, né, dessas besteiras, né? Como se Deus mudasse de ideia, né? Quer dizer, há 30, 40 anos atrás não podia usar perfume, hoje já você pode usar perfume, entende? Então tem essas loucuras, né? Bom, mas isso não é o Evangelho. Não, nada disso. Isso aí é usos, costumes que mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura, né? Entende? Mas não é o Evangelho, né? O Evangelho é para toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. Por isso ele não pode estar amarrado, preso a usos e costumes. As igrejas cristãs não devem fazer doutrinas fundamentadas em usos e costumes. Devem apresentar essas orientações, isto como orientação, preceito, ensinamento, ordenança, mandamento. Tá? Mas, muito embora a palavra doutrina signifique ensino, tá? Não deve, eu recomendo, não use a palavra como doutrina. Porque na Bíblia temos doutrinas fundamentais que devem ser sempre preservadas. E elas não mudam. Já usos, costumes, orientações, preceitos, ensinamentos, né, mandamentos mudam conforme o lugar, conforme a cultura, conforme o povo no meio do qual você esteja inserido para levar a sua mensagem, a sua pregação. Entende? E então, usos e costumes, fazer ensinamento, mandamento, orientação, preceito, de usos e costumes aqui no seio da nossa cultura ocidental, né? Judaico-cristão, dá certo, mas em alguns lugares, algumas nações não vai dar certo. E se você for contra esses usos e costumes, essa cultura, você vai se dar mal. Em alguns lugares você vai ser até morto
entende? Mas o Evangelho é para toda a raça, toda a tribo, toda a língua, toda a nação, para toda criatura. Portanto, ele não pode estar limitado a usos e costumes, práticas cristãs, que aqui no nosso país são boas, válidas, aceitas. Mas em outras nações podem até colidir e você ter sérios problemas até da sua permanência naquele país, correndo até o risco de ser morto. Vou dar um exemplo muito simples, né? O Evangelho é para ser pregado para índios até com a bunda de fora. Porque não tem como você, né, prover, né, calcinha, sutiã, cueca para milhares de pessoas, em lugares extremamente difíceis de chegar. Porque não é que nem aqui, né, que você tem asfalto, né, rodovia, metrô, trem, ônibus, motocicleta. Lá é só por barcos, entende? A dificuldade é enorme para você conseguir as coisas. Então, ele diz que eu não prego o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho está muito bem descrito, né? Lá no livro de João, né, capítulo 3, versículo 14 a 18, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui o Senhor Jesus está se referindo ao episódio onde o povo de Israel era picado pela serpente, quando eles olhavam para uma serpente de bronze, que simbolizava o Senhor Jesus na cruz, assumindo, sendo responsabilizado pelo todo o pecado cometido por toda a humanidade. Ele era então a serpente na cruz. E os homens olhavam para aquela serpente de bronze e era curado. Então Jesus está usando uma figura do Velho Testamento, dizendo a seu próprio respeito que ele seria levantado na cruz, assumindo o pecado de toda a humanidade. E depois segue dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A memória da minha filmadora está acabando. Dentro de um minuto ela não vai gravar mais nada. Então, meu querido irmão, para o vídeo por aqui, tá? Divulga os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Lá nas comunidades do Google+. Porque se uma alma, nesse esforço, se uma alma se converter e salvar-se diante de Deus, alcançando sua vida eterna, os anjos vão cantar hino de louvor no céu, e nós seremos grandemente abençoados. Se inscreva no meu canal do YouTube. Esse vídeo vai ser editado e eu vou colocar nele as informações bíblicas, né, para que você saiba que eu não estou falando nada de mim mesmo, mas estou falando o que a Bíblia ensina. Um beijo nos vossos corações e fiquem sempre na paz gloriosa do nosso Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Um beijo em vossos corações. Os versos que você vai ver passando pela tela agora é a doutrina da salvação ensinada pelo Senhor Jesus no Evangelho de João. Jesus é Deus. A Bíblia mostra isso de capa a capa, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Então, acredite na sua palavra. Ele diz por 20 vezes que quem crê tem a vida eterna. E também apresenta 8 exemplos de pessoas salvas, sem batismo, sem igreja, sem boas obras, sem firmeza, sem fidelidade, sem nada. Porque estas coisas são consequências da nossa salvação. Religião, igreja, placa de igreja não salva ninguém. O único passaporte que dá direito a você entrar na glória de Deus é o sangue derramado na cruz do Calvário. Portanto, recomendo, faça pausa no vídeo, confira esses versos na sua Bíblia, decore esses versos, tenha esses versos bem guardados no seu coração e na sua mente, para que não se cumpra em você a parábola do semeador,
que saiu a semear, e as aves do céu comeram aquilo que fora semeado, para que os demônios não venham e não roubem do seu coração e da sua mente o ensino, a palavra do Senhor Jesus para a nossa salvação.